A gente está muito feliz, e quando eu digo a gente, é a Bíblica do Brasil. E aí eu queria que vocês dessem um 360, porque lá atrás está meu amigo Macedo. Macedo é o nosso gestor executivo e ele veio para participar desse momento. Depois ele vem até aqui à frente. Muito obrigado, Macedo. E nós estamos pela primeira vez participando do Fórum Refugiados e Migrantes. E nós, então, preparamos uma ação que começa a partir de hoje. E é uma alegria estar, então nós queremos agradecer vocês, agradecer essa oportunidade, e nós queremos, nesse momento, também compartilhar com vocês um programa que a gente vai lançar nessa noite. A Bíblica do Brasil é conhecida pelo texto que ela tem. Quem é que já leu o NVI, Nova Versão Internacional? Olha aí. Agora, deixa eu dar uma triste notícia para você. Nós não temos NVI na Venezuela. Não temos. Aliás, a pastora até me trouxe, nada contra, é uma tradução muito boa, espanhola, Rena Valera. É muito boa. Mas ela não tem. Ela falou, pastor, então já tem aí uma demanda grande, né, Wellington? Nós vamos atender essa demanda lá na Venezuela. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, então, por favor, volta, por favor, a primeira lâmina, falar um pouquinho da Bíblica. A Bíblica é uma sociedade que foi fundada em 1809, em Nova York, e ela teve desde então como objetivo a tradução do texto e também a divulgação do texto. E tem um fato muito interessante que marca a história da Bíblica, porque um ano depois da fundação, ela financiou uma tradução que estava acontecendo, iniciada por William Carey na Índia. Então ela já começa com esse DNA de participar de forma missionária. Chega ao Brasil há 25 anos atrás, a Bíblica chegou no Brasil. E ela chega ao Brasil trazendo a Nova Versão Internacional. E nós tivemos aqui no Brasil, eu tive o privilégio de estar no lançamento, então já dá para calcular a minha idade, né? A editora Vida foi a grande promotora, e eu sempre faço uma referência ao reverendo Eude, que era o executivo da editora Vida. O lançamento, inclusive, foi um evento super chique. Bert, eu não sei se você estava lá, fomos no Maxud Plaza. Foi uma noite festiva, em grande estilo. Foi fantástico o negócio. E aí a NVI chega ao Brasil. E ela chegou assim de uma forma bastante interessante, por isso ela passou a ser divulgada de uma forma tão intensa. Para vocês terem uma ideia, essa versão é a versão mais vendida em inglês. E eu tenho participado da NVI nos últimos 10 anos e me tornei presidente por uma questão de estratégia do reverendo Kei Wassa, saudoso reverendo Kei Wassa. Por uns anos eu fui vice dele. Um dia ele me chamou e falou, agora é a sua vez. Eu falei, eu assumo, mas você tem que continuar com a gente. Ele faleceu ano passado e colaborou muito conosco. E da pandemia para cá, nós começamos a rever a estratégia e como nós podemos participar de ações de igrejas e de organizações. E aí, pode passar, então você tem aí o primeiro eixo da Bíblica Brasil. E aí nós temos essa Bíblia, que é comemorativa dos 25 anos. Os irmãos que estiveram lá com a gente receberam essa Bíblia, e esse texto, esse eixo é exatamente a nossa missão de fazer com que a Bíblia seja conhecida. Então, tradução, divulgação, e eu tenho falado muito por onde tenho ido, que o nosso desejo é que o texto NVI esteja no púlpito, mas também esteja nos bancos. A gente tem aí uma dificuldade, até pelo preço. Não sei se você sabe quanto custa uma Bíblia hoje. Quem é que arrisca aí o preço de uma Bíblia? Quando você foi comprar uma Bíblia, quanto você pagou? Depende da capa. Se for uma capa Louis Vuitton, você vai pagar mais caro. Se você quer combinar a capa com o óculos que você usa, a gente tem hoje, eu tenho andado pelas nossas licenciadas, e tem capa de tudo, tem até capa que você esfrega e sai um perfuminho, Chanel 5. Tem de tudo, gente. Agora, uma notícia triste. Cada vez mais estamos lendo menos a Bíblia. O texto hoje não se vende pelo texto, hoje se vende pela capa.
Eu e Macedo temos tido essas informações. Então, o que nós queremos? Produzir uma Bíblia de fácil acesso, principalmente nas igrejas da periferia. Então, para isso, nós estamos lançando um programa chamado Bíblica para Todos. Nós temos aqui, eu trouxe para vocês algumas. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia popular. Essa Bíblia é uma Bíblia popular. E nós vamos produzir exemplares dessa Bíblia para que a gente possa distribuir gratuitamente, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. E todos os recursos que chegam para nós têm que ser investidos em programas. Então, o programa Bíblica para Todos tem essa finalidade, fazer com que o texto chegue para os crentes. E aí fui surpreendido por essa notícia, que na Venezuela, ela mesma disse, é muito caro, a gente não consegue, as pessoas pedem Bíblia. Um outro eixo que nós temos é a produção e distribuição de materiais para discipulado de crianças e adolescentes. São materiais maravilhosos. Eu até trouxe aqui Bíblia Caça ao Tesouro. Nós temos em português e temos em espanhol. E a Bíblia, aliás, o Novo Testamento, ao alcance da vida. E temos aqui os manuais. E eu estive semana passada viajando, nós fomos ao Rio de Janeiro e em Fortaleza visitar favelas e comunidades onde esse material está sendo distribuído, com igrejas e muitas crianças, jovens e adolescentes sendo impactados. Eu estava num município chamado Parnaúba, na região. Se tem alguém aqui de Fortaleza, não sei se eu falei, não sei se é Pacatuba, alguma coisa assim. Como é, Tânia? Eu não guardei o nome. Eu estava lá mais cedo, não foi? E visitamos uma igreja, gente, uma igreja modelo, uma igreja batista, e não é da convenção, nem da brasileira, nem da outra. Está lá uma igreja, parceira da Compassion, com uma quadra de areia mais coberta, uma associação assim funcionando de uma forma muito intensa, e nós conhecemos ali o trabalho daquele pessoal, do pastor, e no final um menino que já está com 19 anos, Mateus, ele é assistido desde os 13 anos, ele inclusive vai se batizar agora. Ele me chamou assim meio tímido e falou assim, se eu produzir uma Bíblia comentada, você edita? Aí eu falei, nossa! E ele estava com essa aqui na mão. Eu falei, que coisa linda! Como uma Bíblia está produzindo nele mudanças e desejos de participar. Então, esse material também está sendo disponibilizado e nós vamos, quem sabe, fazer parcerias aí. Estava pensando na FEPAS, né, Tânia? É um material muito interessante. Então, esse é o segundo programa. E aí nós... Sim. Então tá bom. Então a gente já... Secretário da CIB. Ótimo. E o terceiro eixo é o apoio a programas, projetos e ações efetivadas por igrejas e organizações. Então, e é por isso que a gente está aqui também, porque nós queremos participar apoiando todos os programas que são desenvolvidos por igrejas, por organizações, para que a gente possa, de fato, cumprir o nosso objetivo. E aí nós temos 3 ações com Bíblias, porque o nosso grande desejo é semear Bíblias, como está aqui, transformando vidas através da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Nós não vendemos Bíblias. A Sociedade Bíblica Internacional, a Bíblica Brasil, não vende Bíblia. Nós não temos esse negócio. Já tivemos área comercial, mas não temos mais área comercial. Quem vende as Bíblias NVI são os nossos licenciados. Aí você vai na Editora Vida, você vai na Geográfica, você vai na Imprensa da Fé, na Editora Agnus e outras. E aí você compra Bíblias. Mas o nosso objetivo é fazer com que o texto bíblico chegue, NVI, chegue nas igrejas, principalmente nas igrejas de periferia e nas igrejas que estão, de fato, trabalhando e não têm condição de receber a Bíblia. Mas então, nesse programa, que é o Bíblica para Refugiados e Imigrantes, nós temos, inicialmente, essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é ilustrativa, é uma Bíblia em espanhol. E a nossa justificativa para esse programa, primeiro, é reconhecer o direito fundamental que o refugiado e imigrante tem
de ler a Bíblia no seu idioma. A gente entende que ele tem esse direito. Ele, quando chega no Brasil, ele é sujeito de direitos. A gente viu aqui hoje, durante todo o dia, que ele tem direito a tudo. E por que não ter o direito de ler a Bíblia no seu idioma de origem? Então, isso é um direito que a gente reconhece e a gente quer fazer valer. Eu estava conversando com a Bia da Acnu. Aliás, a Acnu foi a primeira a adquirir a Bíblia trilingüe, viu? Ela levou a Bíblia trilingüe. E ela achou muito interessante a gente entender isso, que é direito. E a gente tem andado aí, tenho conversado com vários de vocês, mas não temos Bíblia em espanhol. Texto NVI nós não temos. Então, oi? Olha lá. E a Risiele e o pastor Tom aí, então eu estou em débito com eles, mandar 50 Bíblias para atender a demanda deles lá. Pode deixar, pastor Tom, você vai receber as suas Bíblias. Ore mesmo. Ore mesmo. Então, o segundo objetivo é fazer com que o texto bíblico edifique de forma integral. Que o texto bíblico edifique de forma integral. O que significa isso? Que ele se alimente pela leitura, mas também que aprenda o português, lendo a Bíblia. Por isso a gente quer chegar com as Bíblias de forma bastante farta nas mãos dos refugiados e imigrantes. Nós estamos hoje aqui trazendo para vocês a Bíblia trilingüe. Essa Bíblia é uma Bíblia português, inglês e espanhol. Essa Bíblia aqui é uma semente que nós estamos semeando com as igrejas e associações aqui presentes. Essa Bíblia, ela não será distribuída de forma gratuita, mas nós estamos financiando o custo dela. Essa Bíblia, Macedo passou o custo, é quase R$160. E nós estamos, então, solicitando uma doação. Você faz uma doação de R$80, você leva a Bíblia. É uma forma da gente abençoar aqueles que querem levar a Bíblia e vocês nos ajudam para financiar também o projeto Refugiados e Imigrantes. Essa é a maneira que a gente encontrou. E hoje nós trouxemos quantas Bíblias, Macedo, nós temos? Mas ainda tem 24? Já foi, né? Então, depois, se você se interessar, você procura. Então, essa Bíblia vai ajudar a financiar? Isso. Não vai ajudar a financiar, porque a quantidade que nós temos dessa não é. Nós temos 150 Bíblias dessa. Mas a gente entendeu que isso é uma maneira também de semear e de abençoar inicialmente o nosso projeto. Por último, a gente quer também, com esse programa, apoiar diretamente no acolhimento de refugiados. Nós estamos sonhando em apoiar organizações e igrejas que também estão fazendo o acolhimento direto. Bom, uma terceira fase, e aí a gente quer pedir que vocês orem, porque não é fácil, gente, não é fácil. Nós estamos falando de um negócio muito bem estruturado, que é a venda de Bíblias, não é fácil, a produção de Bíblias, as editoras, é uma série de condições, custo. Nós queremos que vocês orem por nós, porque nós queremos produzir também uma Bíblia bilíngue, para poder atender a segunda justificativa, que é exatamente fazer com que as pessoas leiam a Bíblia e também aprendam o português. Essa Bíblia será uma Bíblia comparada português e espanhol. Essa Bíblia ainda não existe, mas nós estamos estudando para produzir e fazer com que essa Bíblia também seja útil para que os irmãos de fala hispânica, especialmente venezuelanos e bolivianos, possam ler a Bíblia e fazendo a comparação e aprendendo o português. Bom, eu gostaria de convidar o Macedo para vir até aqui, porque nós vamos fazer um ato simbólico hoje à noite. Nós queremos fazer um ato simbólico. Nós vamos doar uma Bíblia dessa para a pastora Zoraida levar para a Venezuela. É um ato simbólico. Nós queremos que ela leve essa Bíblia e essa Bíblia seja uma semente. Seja uma semente que, de fato, possa produzir muitos frutos e abençoar. É um projeto desafiador, vocês imaginem a logística, não é simples.
Hoje, talvez, o frete é mais caro que a própria Bíblia, mas nós estamos crendo que o Senhor há de nos abençoar e nos dar direção. Macedo, vem aqui, Macedo, e nós vamos entregar essa Bíblia, e depois eu gostaria de convidar uma irmã que orasse, pedindo que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. Eu queria, enquanto o Macedo chega, abrir aqui para alguma pergunta. Eu fui bastante objetivo aqui por causa da hora, então talvez ficou alguma dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Sim. Ah, tá bom. Olha aqui, ó. Aqui está o e-mail. Aqui eu acabei até deixando aqui os slides. Aqui está esse e-mail, você pede Bíblia, esse e-mail você faz sugestões, você fala direto com o Macedo. Agora, o pessoal que está online foi perguntado aqui como é que a gente pode fazer doações. Depois vocês falem com o Macedo, ele passa o número de Pix para vocês, viu, Macedo? O pessoal quer doar, ó. Viu lá? O pessoal está querendo doar. Então, depois você procura o Macedo e ele passa o número de Pix. E aí você está... Opa, desculpa. Você está doando para o programa Refugiados e Imigrantes. Mais alguma pergunta? Olha, nós hoje já estamos disponibilizando as organizações que queiram já reservar Bíblias. E aí é essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui vai ser gratuita. Inclusive, ela vai vir escrita. Esse exemplar não pode ser vendido, para evitar qualquer tipo de tentação. E a nossa intenção é que essa Bíblia chegue na mão de refugiados e imigrantes, que não fique na mesa do pastor, que não fique na sua cabeceira. Essa mesa aqui é igual, essa Bíblia aqui é igual àquela que a gente vê no hotel. É aquela lá. Tem que chegar na mão do refugiado e do migrante. Por isso, ela não será cobrada, ela será doada. E vai estar escrito, não pode ser, este exemplar não pode ser vendido. Então, se você já quiser fazer sua reserva, eu vou precisar de 100, vou precisar de 50, nós temos que combinar depois como é que nós vamos fazer com frete. Porque aí nós vamos ter que orar, porque mandar 100 Bíblias, por exemplo, lá para Manaus, nem sei quanto custa. Então, nós temos aqui uma folhinha, depois você procura o Macedo, e Macedo nos ajuda a fazer com que todo esse projeto aconteça. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa que ficou aí meio... Tranquilo? Tranquilo? Então, depois nós estamos disponíveis aí para... Opa! Vamos tirar a foto aqui. Vem cá, pastor Irajane, Macedo. Cadê? Tira ela para... Amém. Olha aí. Vamos lá, vem cá, Wellington. Isso aí, ó. Amém. Eu queria convidar o Rafael. Vem cá, Rafael. Gente, nós vamos orar agora. Convidar o Rafael. Rafael vai fazer essa oração. Amém. Gente, vamos ficar em pé. Nós vamos fazer essa oração agora, pedindo que o Senhor nos abençoe na condução de tudo isso. A princípio, como eu já disse para vocês, parece ser simples e fácil, mas não é. Muitas variáveis, o Macedo que lida com o dia a dia, então, inclusive, nós estamos providenciando, nós não temos a Bíblia, porque nós estamos trazendo Bíblias em espanhol, porque produzir no Brasil é uma coisa complicada. Vocês receberam aqui, hoje, se você for ver, essas Bíblias foram feitas na Coreia. Essas Bíblias que vocês receberam hoje não foram produzidas no Brasil. Então, hoje nós estamos lidando com custo, onde fica mais barato, papel. Durante a pandemia, várias fábricas de papel Bíblia pararam de fazer papel. Exatamente porque não tinha demanda, é melhor produzir um outro tipo de papel, um papel mais necessário. Então, a gente lida com essas variáveis. Então, orem para que o Senhor nos abençoe, para que, de fato,
as Bíblias sejam produzidas e cheguem nas mãos de refugiados e imigrantes. Rafael é um irmão muito querido, faz parte da nossa rede, e ele vai pedir a bênção de Deus e pedir que essa Bíblia seja uma semente, e muitas Bíblias NVI cheguem na Venezuela, se Deus quiser. Vamos orar então. Pai de misericórdia, muito obrigado por esse tempo, Senhor, que temos estado juntos, orando, estudando, aprendendo, Senhor. E nesse ato simbólico, nós queremos te agradecer pela oportunidade desse texto sagrado estar a caminho da Venezuela para abençoar tantas pessoas, Senhor. Que teu Espírito possa conduzir não só a pastora Zoraida, que está de posse dessa nova Bíblia, mas todas as pessoas que irão ouvir desse texto, que elas possam ser abençoadas, Senhor, e nós cremos que essa semente produzirá muitos frutos. Que neste ato, o Teu Espírito possa conduzir todas as coisas. Assim nós cremos e Te agradecemos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amém. Então, depois, qualquer dúvida, procure o Macedo, conversem com ele, e ele nos ajuda aí. Muito obrigado, Deus nos abençoe.